Olá, eu sou a Débora Kim do Princesa Tarô e essa é uma leitura para o mês de julho para o signo de Touro. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, ou seja, não vai ser com todo mundo que as informações vão bater, então se não for para vocês, vocês deixam passar. Essa leitura também vale não só para as pessoas com o signo solar de Touro, mas com as predominâncias dos seus mapas, ascendente, a lua. E ele vai valer por 30 dias a partir do momento que vocês acessarem o vídeo. Então não precisa necessariamente ser para julho. Então, Touro, vamos ver qual é o assunto do mês, qual é o tema desse mês. Leitura de julho para Touro. Tá. Então, Touro, vamos aos fatos. Parece que o tema do mês para nós acaba por ser Carta da Sombra. É um arcano maior, que na maioria dos tarôs ele vem como o diabo. Aqui no Tarô das Bruxas ele tem uma leitura um pouquinho diferenciada. É aquele momento que a gente de fato precisa tomar coragem para enfrentar os nossos medos, os nossos receios, enfrentar o nosso lado mais obscuro. E quando eu falo em lado obscuro, não é aquela coisa de olhar somente para onde dói, mas também olhar para o nosso lado negativo. Aquelas coisas que a gente não gosta de assumir, os nossos egoísmos, os nossos materialismos, talvez até algumas atitudes que possam ser vistas por outros como imorais ou incorretas. Então, é um mês que vem pedindo, né, que esse olhar recaia sobre isso, para que certas coisas possam ser superadas, porque é impossível que a gente reconheça a nossa luz se a gente não tiver a real dimensão da sombra, né? É um princípio básico se a gente pensar que a sombra nada mais é do que uma projeção que vem a partir da luz. Se a sombra que está aí é tão grande, imagina o tamanho dessa luz. Então vamos reconhecer essa sombra, vamos tentar nos amigar com essa sombra, para que a coisa fique mais tranquila de levar e para que também ajude vocês no autoconhecimento. É muito mais fácil a gente saber lidar com as situações e com a gente mesmo e com as nossas reações quando a gente conhece a nossa sombra, porque a gente sabe o que esperar dos nossos ímpetos inesperados, daquelas atitudes que às vezes a gente toma impensadas, que a maioria das vezes acabam sendo motivadas justamente por essa sombra que está ali escondidinha e de vez em quando ela dá uma escapada e parece que destrambelha tudo. Então vamos domar essa sombra, vamos trazer ela para perto e tentar fazer com que ela se agregue a nós também, porque mesmo a sombra pode ser útil quando a gente sabe usar ela da forma correta. É só pensar no verão, num dia de sol extremo, de muito calor, a sombra não é benéfica? Então, como a sombra de vocês pode se tornar benéfica? É isso que tem que pensar. Agora a gente vai falar de áreas menores da vida, de uma forma geral também, lembrando que a leitura não vai bater com todo mundo, mas possivelmente vai bater com muitos. Então, o que for para vocês, vocês abraçam enquanto um aconselhamento. Isso não é uma previsão de futuro. É um aconselhamento, é uma leitura de energia, é uma ideia de posturas, como proceder, né, para tentar sair um pouquinho melhor ao longo do mês. Bom, pessoal, então com relação à parte financeira de vocês, tá? Não fiquem mostrando para todo mundo o que tem de melhor da vida financeira de vocês, tá? Não é momento de ficar ladrando aos quatro ventos as coisas boas, né? As coisas que vocês adquiriram, ou de repente algum lucro que tiveram no trabalho, ou uma graninha que sobrou de um mês para o outro. Preservem isso, tá? Tenham aquele olhar clínico de saber com quem vocês dividem as dádivas de vocês.
E isso inclui as financeiras, principalmente as financeiras, certo? É uma situação, não é necessariamente de, tá escondendo dinheiro, eu tô sendo egoísta, não. É simplesmente uma proteção, né, de pessoas que podem ser ou tentar ser oportunistas com relação a vocês na parte financeira, certo? Na parte de trabalho eu vejo um pouquinho de dificuldade rolando aí, parece que a coisa tá dando uma... tá rolando uma escassez, talvez, não sei se eu tô me conectando talvez com pessoas que estão desempregadas e estão na busca, ou se eu estou me conectando com pessoas que estão trabalhando e não estão vendo a coisa frutificar. Eu teria para dizer para vocês que, de fato, não é um momento lá muito fácil, não é um momento lá muito favorável, mas eu diria que essa crise, esse aperto que está acontecendo aí no profissional há de passar, né? Talvez alguns se sentindo meio solitários, talvez as parcerias não estejam fluindo como gostariam, mas vai passar. É aquela velha história, né? Que depois do verão a primavera sempre volta. Tá chegando o momento de florescer de novo. Então, por os que estão trabalhando e passando por perrengue, aguenta só mais um pouquinho. E para aquele pessoal que está desempregado e está na busca, mesma coisa, aguentem só mais um pouquinho, porque a energia tende a mudar, né? Digamos que agora é a parte mais escura da noite, antes de amanhecer. Para além disso, na parte afetiva, parece que alguns de vocês tentando se provar muito, sabe? Tentando dar mais do que deve no afetivo, no emocional, tanto solteiros quanto casados. Gente, pra que tanto? Pra que isso, sabe? Eu entendo que talvez exista uma necessidade de querer ser bom pro outro, mas ao mesmo tempo vocês têm que tentar entender que o desgaste que tá fazendo com que vocês sejam bons pro outro, pra outra, talvez não esteja valendo tanto a pena. E vocês estão satisfeitos com tudo isso? Eu penso que é momento de vocês tentarem se provar mais para vocês do que para os demais, tá? Às vezes é melhor a gente simplesmente baixar as armas e dar as costas e deixar a poeira sentar do que ficar nessa correria aí, nesse estresse, nessa... Me parece, assim, uma sobrecarga por conta dessas perfeições que vocês querem mostrar, sabe? Olha como eu sou bom pra ti, olha como eu posso ser afetivo, olha como eu posso ser servil e o que vocês estão recebendo de volta. Aprendam a dar o mesmo tanto que recebem. Essa coisa de ficar remando contra a maré, se a relação já não tá dando mais, pra que ficar se provando? Vocês vão cuidar do emocional de vocês quando? Estão preocupados com o emocional do outro. E pra quem tá solteiro e tá na batalha aí de uma relação, coisa assim, vejam bem onde vocês estão colocando aí o time de vocês em campo, porque às vezes é melhor a gente seguir sozinho do que a gente ter que se esmerilhar, como diz um amigo meu, na busca de tentar agradar e manter uma relação, né? A relação tem que ser de troca e não de exageros. Então pensem bem o que vocês querem provar para quem aí. Com relação à parte de saúde, eu diria que talvez o momento seja assim, ó, de alguns fechamentos, algumas conclusões, pessoas que tenham exames pendentes, consultas pendentes, o momento é agora, né? O tarô pedindo um pouco mais de capricho nessa parte aí. Então, se vocês estão com exames pendentes e coisas, por favor, vão atrás, vão se resolver nesse sentido aí, porque apesar de a gente ter toda uma pandemia aí que já deixa todo mundo preocupado, parece que tem galera aí que tá meio... tá tudo bem, não tô sentindo nada. Concluam os processos de vocês, não deixem as coisas em aberto, principalmente no que diz respeito à saúde, certo? Eu agora vou tirar umas cartas complementares para essa nossa leitura prévia, pra gente poder fechar essa leitura pro mês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para serem notificados das próximas postagens. Bom, então voltando ao nosso financeiro, aquela questão de vamos nos preservar, vamos nos guardar, veio o 4 de paus, né? Então, de fato, só confirma aquela ideia de que alguém entre vocês que talvez não veja a parte financeira de vocês um pouquinho mais tranquilinha, vamos dizer assim, não é tranquilo, mas com uma sobrinha
não gosta tanto de ver isso de uma maneira que um amigo gostaria de ver, sabe? Poxa, que legal, né? Tá indo bem. Não, parece que existe alguém aí que, na realidade, em vez de comemorar contigo, talvez se sinta enquanto rival, talvez, ou desejoso do que tu tens. Então, é complicado. A gente lida com esse tipo de relação a todo tempo. Eu particularmente não gosto de estar falando sobre essa coisa de tem inveja e tal. Mas a gente sabe que às vezes acontece. Então, de fato, o tarô só confirma que preservem o financeiro de vocês, né? Não fiquem espalhando aos quatro ventos o que está sendo bom no financeiro e nem mesmo as derrotas, tá? Então, se preservem nesse sentido, principalmente voltando esses valores, né, de vocês, o que sobra, os gastos que vocês querem fazer, mas voltem mais aos afetos de vocês, aos amores de vocês. E quando eu digo afetos e amores, assim, naquele sentido mais estrito mesmo da palavra. Pessoas que realmente são leais e que vocês sabem que não vão levar isso de forma leviana. Voltando à parte profissional, que parecia tão difícil, né? Não esqueçam do valor de vocês, apesar dessa crise, tá? Vocês já têm um certo estabelecimento aí, um certo conhecimento prévio que vem com vocês, os valores de vocês, a índole de vocês. Não deixem que isso se perca por conta dessa crise que vocês estão passando. Não é um momento fácil, não é, só que a gente sabe que geralmente são os momentos difíceis que fazem com que as pessoas percam as estribeiras ou mostrem as reais faces delas. Então, se o perfil de vocês é de integridade, de valor, e não digo valor em dinheiro, eu digo valores pessoais, valores humanos, não deixem que isso caia apesar dessa crise. Se mantenham íntegros e íntegras nesse período aí que tá tão difícil no profissional, tanto para quem tá trabalhando quanto para quem tá na busca. Da parte afetiva, né, aquela necessidade de eu tenho que me provar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer, o que o tarô traz, mais um naipe de pausa aqui. Tentem refrear essa energia toda para manter um foco e um propósito. Determinem para vocês que tipo de parceiro vocês querem, como esse parceiro, essa parceira tem que ser, para que vocês consigam encontrar alguém que faça um perfil similar ao que vocês querem e consigam de fato equilibrar essa energia toda e botar toda essa energia que vocês querem botar para fora na pessoa certa, na pessoa que merece, na pessoa que vai acolher esse afeto todo, esse carinho todo que vocês têm aí, esse tesão todo que tá aí em ebulição querendo sair para fora. E para quem tá num relacionamento, mais do que nunca, tenham objetivos com esse relacionamento. Se as coisas parecem que estão se perdendo, estão meio frenéticas e tal, pensa e reorganiza a rota para que as coisas não se percam. Certo, touro? E da parte de saúde, sempre é engraçado que sempre a carta complementar ela vem falando mais da saúde mental do que da saúde física. Tomem cuidado com essa autocobrança de vocês, essa autoexigência. Os limites que aparecem para vocês, a maioria deles tem mais a ver com as coisas que vocês se impõem do que com desafios reais. Então, essa autocobrança no trabalho, essa autocobrança nas relações, gente, vamos afrouxar um pouco esse cinto, vocês vão se sufocar nessa loucura. Eu vejo que as pessoas se preocupam com essa postura de vocês, de ficarem se julgando a todo tempo, sabe? De eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ser mais perfeccionista, eu tenho que ser mais perfeito. E aí fica naquela loucura. Calma. A crise é geral, a crise é para todos. O momento que a gente está vivendo no mundo não está sendo fácil para ninguém, né? E só que a diferença está em como a gente enfrenta esses desafios. Então, de fato, quando vem a sombra como centro da nossa mesa, a gente entende que tudo isso são pedacinhos pequenos da sombra que a gente vai encontrando, que a gente tem que ir reparando. Esse auto-julgamento, essa autocobrança, essa autoexigência, esse perfeccionismo exagerado, esse, às vezes, coração mole que acaba fazendo com que vocês se doem mais do que devem, né? Às vezes a gente tem que olhar um pouco para nós. E isso não é ser egoísta, é ter um pouco mais de autocuidado, porque sim pra tudo mostra uma outra sombra. Quem dá sim pra tudo, que tipo de carência é essa que tá indo aí nesse coração, que eu dou sim pros outros porque eu tenho medo de levar um não? Pesado, né?
Então, Touro, é basicamente isso. Espero que seja um mês produtivo e que os aconselhamentos que eu deixo aqui sejam úteis para vocês e que de fato essas sombras possam ser trabalhadas da melhor maneira possível e que, né, e no próximo mês a gente se encontre com uma energia um pouco mais leve, um pouco mais sutil da parte de vocês, certo? Então era isso e até a próxima.